Existe um lugar na Europa onde as pessoas simplesmente desaparecem, onde aparelhos eletrônicos falham sem explicação, onde as árvores crescem retorcidas, como se algo as impedisse de alcançar o céu. E o mais perturbador, quem entra lá nunca volta o mesmo. Se é que volta. Bem-vindos à floresta de Oia Baciu, na Romênia, o lugar mais assombrado da Terra. Nos arredores de Cluj-Napoca, a segunda maior cidade da Romênia, existe uma floresta de aproximadamente 250 hectares que carrega um dos nomes mais temidos do país. Oia Baciu não é apenas uma floresta. É uma lenda viva, um mistério que desafia a ciência há mais de meio século. Tudo começou na década de 1960, quando um biólogo chamado Alexandru Sift decidiu documentar a área. Ele não estava procurando por fantasmas ou alienígenas. Estava estudando a flora e a fauna. Mas foi ele quem capturou algo que mudaria tudo. Uma fotografia. Nela, um objeto em forma de disco pairava silenciosamente sobre as árvores. A imagem percorreu o mundo. E desde então, Oia Baciu nunca mais foi a mesma. Mas o que realmente acontece lá dentro? Por que essa floresta carrega uma reputação tão sombria? Hoje nós vamos fundo nesse mistério. A própria origem do medo na região é uma história de arrepiar. A floresta recebeu seu nome de um pastor. Um homem simples que um dia entrou na mata com seu rebanho de 200 ovelhas. Ele nunca mais foi visto. As ovelhas também desapareceram, sem rastros, sem sangue, sem respostas. Foi como se o chão os tivesse engolido. E esse não foi um caso isolado. Ao longo das décadas, moradores locais começaram a relatar algo ainda mais inquietante. Pessoas que entravam na floresta e desapareciam por horas, ou até por dias. Quando finalmente reapareciam, não conseguiam explicar onde estiveram. Muitos relatavam lapsos de memória, como se um trecho de suas vidas tivesse sido apagado. Outras tinham queimaduras inexplicáveis na pele, como se tivessem sido tocadas por algo invisível. E algumas, como o pastor, simplesmente nunca mais voltaram. No coração da floresta existe um lugar que até mesmo a natureza parece temer. Uma clareira perfeitamente circular. Nada cresce ali. Nenhuma folha de grama, nenhuma flor, nada. O solo é estéril. Cientistas já levaram amostras da terra para análise e não encontraram nada de anormal na composição química, mas, mesmo assim, nada brota. É como se um círculo de morte tivesse sido desenhado no chão da floresta. E não é só isso. Visitantes relatam sensações intensas ao entrar nessa clareira. Uma onda de náuseas, uma ansiedade extrema que surge do nada, dores de cabeça súbitas e incapacitantes. Alguns sentem com uma certeza aterrorizante que estão sendo observados. Outros juram ouvir vozes, sussurros em idiomas que não reconhecem, vindos de todas as direções. E se você pensa que isso é só sugestão, espere até ouvir o que acontece com a tecnologia. Equipamentos eletrônicos apresentam falhas inexplicáveis. Câmeras desligam sozinhas. Bússolas começam a girar descontroladamente, como se o norte magnético não existisse mais ali. Baterias de celular, completamente carregadas, esgotam em questão de minutos. É como se uma força invisível na floresta interferisse com a nossa tecnologia moderna, como se não quisesse ser registrada. Talvez o aspecto mais visualmente perturbador de Oia Baciu sejam as próprias árvores. Elas não crescem como deveriam. Seus troncos são retorcidos em espirais impossíveis, como se estivessem gritando em agonia silenciosa. Galhos se curvam em ângulos que desafiam a lógica da botânica. Algumas árvores parecem literalmente tentar escapar do solo, crescendo quase na horizontal, como se algo no subsolo as repelisse. Botânicos já examinaram a área exaustivamente. Não encontraram nenhuma explicação lógica. Não há fatores ambientais, como vento ou solo, que justifiquem esse crescimento deformado. Nenhuma praga, nenhum fungo, nenhuma radiação anormal foi detectada. As árvores simplesmente crescem assim, por motivos que ninguém consegue entender. É a natureza em sua forma mais bizarra e assustadora. Mas o verdadeiro terror de Oia Baciu vai além do que se pode ver. Desde os anos 1970, pesquisadores paranormais e cientistas documentam fenômenos que beiram o inacreditável. Luzes flutuantes, orbes brilhantes que dançam entre as árvores, atravessando a floresta escura sem nenhuma fonte aparente. Sombras que se movem na periferia da visão. Formas humanoides que aparecem e desaparecem em um piscar de olhos. Muitas fotografias capturam essas anomalias. Orbes luminosos e até figuras que não estavam visíveis a olho nu no momento da foto.
E em 1968, um técnico militar chamado Emil Barnea tirou uma das fotografias de OVNIs mais famosas e críveis da história. Em plena luz do dia, ele capturou a imagem de um objeto metálico, em forma de disco, sobrevoando a clareira da floresta. A foto foi analisada por especialistas de todo o mundo. Nenhum sinal de manipulação foi encontrado. O que era aquele objeto? Seria essa a chave para os mistérios de Hoia Baciu? Quem visita a floresta hoje não vai apenas pela curiosidade. Vai em busca de respostas. Ou talvez em busca de uma experiência com o inexplicável. E muitos a encontram. Centenas de testemunhas, pessoas de todas as idades e origens, relatam experiências assustadoramente similares. A sensação constante de estar sendo seguido por algo que não se pode ver. Arranhões que aparecem na pele sem causa aparente. Como se garras invisíveis tivessem passado por ali. Vozes que sussurram ou até chamam seus nomes. Quando não há ninguém por perto. E o mais assustador de tudo, o tempo perdido. Pessoas entram na floresta às 2 da tarde e quando olham para o relógio novamente, já são 7 da noite. Mas para elas, passaram-se apenas alguns minutos. Elas não conseguem se lembrar de onde estiveram ou o que fizeram durante essas horas que simplesmente sumiram de suas vidas. Isso não é ficção. São relatos documentados, entrevistas gravadas, pessoas reais, com vidas normais, que entraram naquela floresta e saíram mudadas. Então, o que diabos está acontecendo em Hoia Baciu? As teorias são tão estranhas quanto a própria floresta. Alguns acreditam que o lugar é um portal, um ponto de entrada e saída para outra dimensão, ou talvez para outro lugar no universo. Isso explicaria os desaparecimentos, o tempo perdido e as falhas na tecnologia. Outros sugerem uma presença extraterrestre. A quantidade de avistamentos de OVNIs na região é estatisticamente anormal. Será que alguma inteligência não humana usa aquele local como base de operações ou como um ponto de observação? A foto de Emil Barnea certamente apoia essa ideia. Há também quem defenda explicações naturais, embora nenhuma delas consiga cobrir todos os fenômenos. Campos magnéticos anormais que poderiam confundir bússolas e cérebros. Bolsões de gases subterrâneos que, ao serem liberados, causariam alucinações. Ou até mesmo infrassom, sons de baixa frequência produzidos pelo vento entre as árvores, capazes de gerar ansiedade, medo irracional e a sensação de estar sendo observado. Mas nenhuma dessas teorias, sozinha, explica tudo. Não explicam as árvores retorcidas. Não explicam os desaparecimentos sem deixar rastros. Não explicam por que, mesmo após décadas de estudos, a ciência ainda não conseguiu desvendar o enigma de Hoia Baciu. E a floresta continua lá, silenciosa, esperando. Todo ano milhares de pessoas a visitam. Alguns saem decepcionados, sem ter visto nada fora do comum. Outros saem aterrorizados com histórias que contarão pelo resto da vida. E alguns simplesmente não saem. A verdade é que não sabemos o que acontece naquela floresta. Não sabemos por que ela afeta as pessoas dessa forma. Não sabemos se há realmente algo lá, nos observando, esperando, ou se é apenas nossa mente pregando peças em nós, amplificando nossos medos mais profundos. Mas existe uma pergunta que ninguém consegue responder. Se Hoia Baciu é apenas uma floresta comum, por que tanta gente de tantas culturas diferentes, ao longo de tantos anos, sente a mesma coisa? Uma sensação visceral de que não deveriam estar ali. Talvez alguns mistérios não existam para serem resolvidos. Talvez existam apenas para nos lembrar de que, mesmo no século XXI, com toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda há lugares na Terra onde o desconhecido reina absoluto. E talvez, apenas talvez, seja melhor assim. Obrigado por assistir. Se você gostou desse mergulho no inexplicável, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios. Até a próxima!